Dentro de Mahoga Queen, a gente sabe que toda aquela galera que tá dentro da Academia do Rei Demônio são diretamente descendentes do Anos. Só que uma coisa você não sabia. Tanto a Misha quanto a Sasha são mais do que descendentes dele. Você já parou pra pensar o porquê, por exemplo, a Sasha é a única que tem o olho da destruição do Anos? Pois é, cara, isso vai muito além do que você pode pensar. Na verdade, ela e a Misha são uma reencarnação muito poderosa. De fato, que poderiam superar, inclusive, o Anos, cara. E isso já foi dito por ele mesmo na novel. Então vem comigo, se prepara pra gente destrinchar todo esse passado, conferir toda a vida passada delas, quem elas foram e quem elas podem se tornar no futuro. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, na história de Mahoga Queen tem muita coisa que o anime não abordou pra gente, tipo, muita coisa mesmo. Coisas que realmente faz a nossa cabeça viajar para um outro mundo. Inclusive, a gente já viu muitas coisas dessas aqui no canal. O passado do Anos, né, coitado, perdeu os pais 2 vezes, né, o pai e a mãe dele, por causa do inimigo dele que ele luta contra o Graham, inclusive, cara. E às vezes a gente chega a um ponto tão louco na história que você pode até pensar que é um absurdo de acontecer. Mas não é não, cara. O único absurdo de acontecer aqui é você tá assistindo esse vídeo até agora e ainda não ter deixado o like, pô. Tem que deixar o likezão aí pra nós, mano. Dá aquela força aqui, ó. A voz já tá melhorando. Deixaram o like ontem e a voz melhorou pra hoje, hein? Então, manda bala, mano. Você que tá acompanhando o canal e não tá inscrito ainda, ajuda a gente a chegar nos 100k, mano. Que isso aqui não é uma conquista só minha. É uma conquista nossa, galera. É de vocês também. Isso aqui é tudo que a gente conseguiu criar juntos, cara. Então, tô de olho, hein? Tô de olho. Capricha aí naquele likezão pra ajudar brabíssimo. E agora sim, vamos diretão pra história. 2000 anos no passado, o Anos criou 7 demônios do próprio sangue, que mais tarde se tornariam conhecidos como os 7 imperadores dos demônios anciãos. Esses caras aí são 7 demônios fortíssimos que vieram de fato do sangue do Anos. Eles herdaram os traços e o talento do fundador, de fato. Antes do Anos reencarnar, ele ordenou que todos esses demônios tivessem filho pra caramba e que expandissem ainda mais a sua linhagem. Esses 7 demônios, então, iniciaram a Academia do Rei Demônio Deus Gate, que foi criada para a próxima geração dos Imperadores Demônios. Os seus seguidores e subordinados começaram a chamar eles de fato dos Imperadores Demônios Anciões, porque o Anos não deu o nome para eles. Literalmente, eles não tinham nome, porque ele estava ocupado, né, se preocupando de fato com a sua própria reencarnação. E entre esses caras estava o Ives, e é uma peça-chave. Ives Necron tem total ligação tanto com a Sasha quanto com a Misha Necron. Depois do sacrifício do Anos, os 7 Imperadores Demônios Anciões cooperaram com o herói Canon, e criaram um fictício rei demônio, que era o Avos de Lévia. Tanto que quando o Anos, né, reencarnou, ele viu que todo mundo achava que esse era o rei demônio e tal. Só que a intenção da criação desse rei demônio era para evitar o ódio da humanidade pelo Anos, quando ele reencarnasse de fato. E como ele não podia mentir para o Anos, o Canon fundiu todas as suas 6 raízes com 6 dos 7 imperadores demoníacos mais velhos, incluindo o Ives, e apagou as memórias de cada um deles para que, caso eles encontrassem com o Anos no futuro, quando ele reencarnasse, eles não saberiam sobre o plano do Canon de fato. 15 anos atrás, então, uma tentativa de criar um recipiente adequado, né, um receptáculo adequado para o Rei Demônio reencarnar, Ives Necron usou o Jaixis, uma recém-nascida chamada Sasha, e a dividiu em 2. A outra metade da Sasha tomaria o nome de Misha Necron e cresceria como uma irmã gêmea mais nova. Mas a gente não tá querendo falar só disso, porque isso já foi apresentado pra gente. O fato é que a família Necron é uma família especializada em magia de ligação e separação. Eles também são muito prestigiados, inclusive o suficiente para receber uma honra e ser parabenizado por vencer o torneio das espadas mágicas com a espada demoníaca comemorativa. Nos membros dessa família, a gente tem o Ives Necron, a mãe da Sasha, a própria Sasha e a Misha Necron também. Ninguém conhece outros membros. Isso é tudo que nós sabemos deles até agora. E não pense que são mencionados tios ou tias, primos ou avós, não, tá? Mas apenas que a Sasha mencionou que ela era uma 16ª geração dessa família ou algo assim. Então tá até bem longe do próprio Ives. Mas como o Dixis era uma magia de separação e fusão, a Misha eventualmente retornaria para dentro do corpo da Sasha, o que aconteceu lá na primeira temporada de Mahoga Queen. Ela se tornaria novamente, né, elas duas se juntariam e se tornariam uma, deixando de existir no seu 15º aniversário. Mas isso meio que já era predestinado de não acontecer. Sim, isso mesmo que você tá ouvindo, não acontecer. Sabe por quê, cara? Bom, prepara que agora a história é longa.
Mais de 2000 anos no passado, a gente tinha Abernil, que era o deus que mantinha a ordem da destruição. Devido à Grande Guerra, muitos humanos e demônios morreram enquanto os espíritos desapareciam. Como resultado, o rei demônio da tirania, o Anus Vortigauth, procurou mudar a ordem do mundo. E aí foi quando Abernil caiu no mundo. O Anus matou ela e transformou ela no castelo do rei demônio Delsgate. Mesmo que os outros deuses tentassem compensar essa perda, a ordem completa nunca pôde ser restaurada. Assim, se tornou mais fácil enganar a morte de qualquer forma. E aí foi quando finalmente foi revelado pra gente que a Arbenil pediu pro Anus para matar ela, porque ela estava cansada do papel de ser a destruidora do mundo. Antes de morrer, ela trocou o seu olho do deus divino do Apocalipse com o olho mágico da destruição caótica do Anus. Isso porque ambos os olhos eram incompatíveis um com o outro. Os olhos mágicos da destruição eram muito mais mansos e foram formados dentro dela. O corpo divino da Abernil foi selado no castelo do rei demônio Delsgate, ou seja, a Arbenil é o castelo Delsgate, enquanto o Anus usou a espada destruidora da razão, que era a Venus Donoa, para poder separar a consciência dela, que mais tarde reencarnaria na Sasha Necro, que mantém a sua afinidade com a magia total da destruição, e por causa dessa troca dos olhos que o Anus teve com ela, foi por causa disso que a Sasha herdou os olhos mágicos da destruição que o Anus tem, cara. Só que no futuro, devido à intervenção da milícia, o Anus esqueceria o seu acordo com a Abernil. E o que tem a milícia a ver com isso? Calma, a gente já vai chegar lá, pequeno gafanhoto. Quando a Sasha era criança, ela não conseguia controlar os seus olhos mágicos da destruição. Apenas a Misha podia olhar nos olhos dela e fazer com que ela ficasse calma. A Misha ajudou ela a praticar o controle dos seus próprios olhos e por causa disso, ela acabou conseguindo controlar os olhos e parou de machucar as pessoas. Porque a Misha era uma grande parte dela. Na verdade, elas eram irmãs aí, que vai fazer muito sentido para vocês na frente. A Sasha, então, não reconheceu o fato de que a Misha iria desaparecer no futuro. Então ela estaria sempre pesquisando uma magia na tentativa de encontrar uma maneira de salvar a vida da própria irmã. Ela criou a magia para mudar a fonte do seu poder, para combinar com a Misha, para que o Jaxes não funcionasse. Soubesse quem era a pessoa original, né? Ele não ia descobrir e elas ficariam vivas. Então assim ela faria a Misha a pessoa original. Mas para que essa magia funcionasse, a Misha teria que rejeitar sua própria irmã e odiar ela. Então por isso que a Sasha maltratou a irmã e fez com que a Misha odiasse ela. Entendeu? Que não foi o caso, que ela não odiava. Ela simplesmente quis tratar a Misha o máximo mal possível. Isso aconteceu direto no anime, por isso que isso vem acontecendo. Mas agora a gente volta para um passado mais distante ainda. Ainda porque, assim como a Sasha, a Misha também segue pelo mesmo caminho. Aproximadamente 700 milhões de anos no passado, Milícia nasceu para ser a sucessora da deusa da criação Helenísia, que explicou o dever da história dos deuses da criação para ela. E quando os dois terminaram essa conversa, a Milícia pediu para Helenísia que simplesmente desse a ela um nome, o que ela fez, e desejou a felicidade da Milícia. A Milícia então usou seus poderes para criar um novo mundo para que ela pudesse governar. E ao observar esse novo mundo sendo consumido pelo caos e pela guerra, a Milícia lamentou ter criado um novo mundo que foi triste o suficiente e desejava transformar esse mundo em algo gentil. No entanto, tivemos um problema. Devido ao fato de que a ordem poderia ser distorcida se ela abusasse do seu poder, afetando assim todas as pessoas que vivem no mundo, ela só podia continuar assistindo e optou por não desviar o olhar como punição por criar um mundo cruel. Enquanto ela desempenhava os seus deveres como um deus da criação, ela conheceu o rei demônio da tirania, Anus Vortigauth. A princípio a Milícia não quis falar com ele de fato, mas ele continuou seguindo ela por um tempão, vários dias atrás dela. Eventualmente os dois começaram a trocar uma ideia ali, conversar sobre o mundo ser gentil ou não. E a Milícia falou que ela não achava isso. Depois de seguir ela de novo, o Anus perguntou a ela sobre os deuses, porque ele realmente não entendia como funcionava isso. Então ele só queria ouvir os pensamentos da Milícia. Então ela explicou para ele que eles eram a personificação da ordem e que eles não sentiam emoção nenhuma. Antes, então, perguntou a ela sobre si mesma pessoalmente. Então ela disse que ela tem uma irmã que ela nunca conheceu. Olha que loucura só, cara. Quando o Anus perguntou sobre o nome da irmã da Milícia, ela deixou o nome da sua irmã em uma lua de neve, antes de desaparecer quando o mês da criação terminou. Então, 7 anos no futuro, o Anus visitou a Milícia novamente, trazendo uma carta da sua irmã, cara, que era a Arbenil, mano. Mano, olha isso, cara. O ponto-chave aqui é que a Arbenil, por ser a deusa da destruição, era a irmã da Milícia, que era a deusa da criação, só que tinham os poderes opostos, literalmente. Então, devido a algumas circunstâncias, elas não podiam se encontrar.
O Anos mesmo teorizou que isso pode ter acontecido por causa da autoridade da milícia de ser a lua da criação, enquanto a da Arbenil era ser o sol da destruição. E quando o sol se põe, a lua nasce e vice-versa. Ou seja, elas jamais iriam se encontrar. Então, enquanto o Anos perguntava à deusa o que ela queria, com a resposta da Milícia a gente viu que ela queria que o mundo tivesse em paz. E o Anos achou isso engraçado, né? Eles continuaram a conversar, tempos depois se passaram e novamente eles se separaram. E aí foi quando a história se tornou paralela com Arbenil. Depois que o Anos transformou Arbenil no castelo do rei demônio de Elsgate, a Milícia apareceu diante do Anos enquanto os dois discutiam a tristeza pela Arbenil ter se tornado o papel do deus da destruição. Mas ela mesma tinha desistido da sua própria vida, desse papel. A Milícia chamou o Anos para ajudar Arbenil a se libertar da sua ordem, quando então o Anos tacou a sua espada da destruição da razão, Avernus Donua, dentro da Milícia também, e conjurou a reencarnação na consciência separada da Arbenil para poder reencarnar as duas como um demônio. A Milícia disse ao Anos para ser gentil com Arbenil depois que ela reencarnasse, porque ela tinha se apaixonado por ele. E como o Anos disse que ela era uma honra ser amado por ela, mas apenas isso era o primeiro fato da reação emocional dela. E que depois dela reencarnar, ela seria capaz de escolher quem ela amaria para si mesma. A Milícia pediu ao Anos para fazer um acordo com ela e disse para ela visitar a Arbenil depois que ela reencarnasse. E se ela se apaixonasse por ele novamente, ele deveria aceitar os sentimentos dela. E é exatamente por isso que a gente vê a Sasha, cara. Literalmente naquele momento lá que ela dá um beijinho no Anos, é exatamente isso, mano. Mostra pra gente no anime que ela já tá apaixonada por ele de novo, como foi na vida passada. A Sasha e a Misha são as reencarnações da deusa da destruição e da deusa da criação. As duas juntos se completam nesse novo mundo e literalmente fazem o que elas não conseguem fazer no passado. E uma bela compreensão disso tudo é a nova formação delas, que tem o nome de Aisha, que é conjurada a partir das duas quando se fundem. Presume-se que a Aisha também seja uma reencarnação de Ginnung-Nub, que para vocês que não sabem é a deusa da desobediência e a deusa rebelde da Gadeiosiola, que hoje é conhecida dentro da novel como a deusa arcana, deusa da seleção. E isso é devido a ela possuir o poder dos olhos mágicos da destruição criativa, que tem o mesmo poder dos olhos mágicos da desobediência da Ginnung-Nub. Então é uma especulação muito boa. E a resposta para a pergunta que nós fizemos desde o início é que se elas iriam superar o Anos ou não, sim, galera, elas poderiam superar o Anos de boa. Mesmo o nível de força dele sendo absurdo, como a gente já viu. A Misha poderia incorporar o poder da criação da Milícia, o que o próprio Anos também elogiou ela, dizendo que ela poderia eventualmente superar ele na magia da criação. Afinal, ela era o deus que criou o mundo na sua vida passada. E ela continuava mantendo essa afinidade com o poder da criação. E é claro que a Sasha também não fica para trás. Se você acha que ela ficou para trás, você tá muito enganado, meu querido. Ela mantém a sua afinidade com a magia da destruição também. E quando o Arbenil se manifesta dentro da Sasha, ela também pode empunhar a Avernus Donua, a espada que ninguém jamais pode segurar a não ser o Anos. É, meu parceiro, agora tu viu, né, a imensidão do poder que ela pode chegar. E com a permissão do Anos, ela ainda pode devolvê-lo à sua forma original, cara. Ou seja, eventualmente as duas poderiam superá-lo, como dito por ele mesmo dentro da história. Simplesmente incrível e sinistro, não é não? Fala pra mim. Eu cheguei a ficar arrepiado quando eu juntei todas essas pontas soltas dentro do anime com essa história fantástica do passado delas que foi revelado na novel. E tô arrepiado até agora, cara. Eu fico arrepiado aqui só de contar isso pra vocês. E eu quero que você me diga agora nos comentários. E aí, arrepiou os pelinhos da nuca? Não arrepiou? Me conta aí, mano. Curtiu esse vídeo? Deixa aquele like pra dar aquela moral pra gente. É lógico que a sua inscrição também é muito bem-vinda, cara. Mas não esquece de ativar o sininho, que é o mais importante pra você sempre saber quando tem vídeo novo. E já vem correndo aqui assistir com a gente, tá? Acompanhar sempre, independente do que a gente traga, porque vai ter muito vídeo de vários animes, vocês sabem. Quem me acompanha sabe. E agora, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo aqui, já estaremos com os 100k de inscritos, será? Essa conquista não é minha, como eu já disse, galera. A conquista é nossa. É tanto minha quanto de vocês. Porque sem vocês, nada disso daqui seria possível de se conquistar. E a gente ainda vai muito longe juntos. E eu conto com você pra isso, hein? Tamo junto sempre, galera. Obrigado demais por tudo que vocês fazem pelo canal. E um grande abraço no coração de vocês. Até a próxima. Valeu!